Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade e propósito, lições de vida com Deus. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve porque todo sábado, para a glória de Deus, eu estou postando um vídeo aqui no canal. E se você se inscrever, você não perde as reflexões, tá bom? Hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente do habitual, porque nessa madrugada aconteceram muitas coisas e a gente não conseguiu dormir no quarto, então viemos para a sala e tá tudo aqui. Só vou arrumar depois que eu terminar de gravar. Mas vamos lá, hoje eu quero bater um papo com você sobre uma coisa que aconteceu na terça-feira e que a mensagem foi sendo gerada no meu coração a partir desse acontecimento. Na terça-feira, do nada, me bateu uma bad, uma depressão, um desânimo mesmo em relação a muitas coisas em relação ao meu chamado. E para mim, de início, parecia que não tinha motivo. E aí, em oração, Deus foi mostrando o motivo. Então, uma certa insatisfação com muita coisa. Eu estava borocochô e eu estava insatisfeita. Eu estava frustrada, essa é a palavra. Peguei essa minha frustração e fui levar para Deus em oração, para entender o porquê que eu estava daquele jeito. E comecei a falar para ele, a levar a minha crise para ele. E deixa eu te falar uma coisa já de começo. O céu, ele não fica em crise com a nossa crise. Deus, ele não fica em crise com a nossa crise. Então, ele não se abala caso você leve para ele. Na verdade, ele espera que você leve as suas crises e que você seja honesto na sua oração. Porque ele não pode trabalhar em cima de uma oração montada, enfeitada. O Senhor gosta de honestidade. E eu fiz isso, eu peguei toda a minha frustração e levei aos pés do Senhor em oração e comecei a falar para ele: Senhor, eu não estou vendo, o movimento que o Senhor disse que faria não está acontecendo, e eu estou me sentindo frustrada porque eu criei uma expectativa. E a expectativa ela é a mãe da decepção se essa expectativa tiver no que a gente quer e não no que o Senhor fará, sabe? Então, quando a gente começa a projetar demais as coisas, a gente começa a se decepcionar. Porque o Senhor, ele não vai agir conforme a gente pensa. Ele vai agir conforme a vontade dele. Nem sempre é naquele roteiro que a gente criou. Então eu comecei a falar, Senhor, eu não tô vendo, eu tô decepcionada, eu tô frustrada, eu tô desse jeito. E aí, no meio da oração, Deus começou a falar uma coisa que mudou tudo. Mudou exatamente tudo a partir daquela coisa que o Senhor falou. Porque ele falou para mim, olhe para o lugar certo. Você não tá olhando para o lugar certo. E eu comecei a enxergar coisas que Deus estava fazendo em paralelo, enquanto eu esperava aquela resposta, aquela coisa que eu projetei que ele falou que faria, mas que não estava acontecendo. Então eu coloquei os meus olhos no que não estava acontecendo e esqueci de todo o resto. E aí Deus começou a me mostrar o que estava acontecendo, as orações que ele já tinha respondido, o que ele estava fazendo desse lado enquanto eu olhava para cá. E aí me veio o entendimento de que a minha frustração era fruto de estar olhando para o lugar errado. Do meu olhar estar direcionado apenas para o que me faltava e não para tudo que Deus já estava fazendo e tinha feito na minha vida. E esse é justamente o ponto. A depender de onde os seus olhos estão fixados, de onde você está olhando, se você olha muito tempo para o que falta, você começa a ficar descontente por achar que Deus não está fazendo nada. Mas quando você redireciona o seu olhar, você educa a sua alma, porque você começa a trazer à memória todos os feitos que o Senhor já fez, tudo aquilo que ele já cumpriu, tudo aquilo que ele já fez na sua vida. E isso dá a certeza de que ele fará de novo, entende? E é justamente isso a proposta de Salmo 103, a partir do verso 2. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhuma das suas bênçãos. Então essa palavra bendizer, né, bendiga vem de bendizer, que é a junção de duas palavras, bem dizer ou falar bem, ela tem esse sentido de reconhecimento, de você não só falar bem no sentido de exaltar as características de Deus, como se ele fosse um Deus bom e ele é, mas ao mesmo tempo de reconhecer, de trazer à memória, de falar sobre o que ele já fez. O simples fato de você falar sobre o que o Senhor já fez vai gerando dentro de você gratidão. O descontentamento ele vai virando uma gratidão porque você olha para tudo que Deus fez e olha assim, meu Deus, eu nem mereço, o Senhor já fez tanto por mim. Então a murmuração ela passa a virar gratidão, ao passo que isso também aumenta a nossa fé, porque se você olha para tudo que falta, você começa a questionar, a duvidar se de fato Deus vai fazer alguma coisa. E quando você olha para tudo que ele fez, você tem um histórico das coisas que ele já fez. Então você tem a prova de que ele já fez na sua vida. Então você começa a acreditar. Você olha para coisas do passado que Deus prometeu e que hoje você vive em meio a elas e você pensa, meu Deus, o Senhor já fez uma vez e até mais de uma vez. Então ele vai fazer de novo. E foi isso que o Senhor fez na terça-feira. Ele foi mostrando para mim exatamente coisas que ele já tinha prometido, de coisas passadas mais antigas, mas de coisas pontuais que eu tinha pedido recentemente e estava acontecendo diante dos meus olhos, mas porque eu estava focando tanto no que estava faltando, eu não estava conseguindo enxergar tudo aquilo. Deus começou a redirecionar o meu olhar para aquilo que ele já tinha feito e estava fazendo naquele momento. Então é meio que ele falou assim, olha para cá, eu estou agindo aqui enquanto você está murmurando, achando que eu não vou fazer isso aqui. O contentamento ele nasce justamente desse deslocamento do olhar, quando você passa a olhar para o lugar errado, para a pessoa errada, para a direção errada.
E quando você faz esse movimento de recalibrar o seu olhar, você começa a entender que não é que a sua vida seja ruim, é que você está olhando para o lugar errado. E outra coisa que acontece quando a gente começa a bem dizer, a falar do Senhor, dos feitos dele, é que a gente começa a trazer a consciência de que nós estamos vivendo em meio a orações respondidas, enquanto espera que ele responda outras orações. Então, se você olhar à sua volta, tudo que você está vivendo hoje, em algum momento foi uma oração que você fez e que Deus respondeu. Isso vai nos ensinando qual deve ser a nossa postura de esperar enquanto o Senhor não cumpre aquilo que ele prometeu. Porque ele já cumpriu muitas coisas, então vai trazendo uma lucidez espiritual para a nossa vida. O descontentamento, ele vai tirando essa lucidez, ele vai embriagando, digamos assim, os nossos sentidos para tudo aquilo que Deus já fez. Então a lição desse vídeo é: não olhe para o que falta, não olhe para o que o Senhor ainda não fez. Traga à memória tudo o que ele já fez, porque desde a sua infância até o presente momento que você está vivendo hoje, Deus fez muitas coisas, coisas que você até não tem dimensão, coisas que você nem enxerga. Então ele age no visível e no invisível muito mais. Então tem coisas que Deus fez por você que você nunca vai ter a capacidade de mensurar, mas que ele fez e está fazendo por você. Se Deus abrisse os nossos olhos para enxergar o tanto de coisa que num dia só ele livra a gente murmuraria menos e agradeceria mais. E a gratidão, ela é como um músculo que você precisa treinar. Você precisa treinar a gratidão porque o coração humano, ele é, por natureza, ingrato. Se a gente não trabalhar, se a gente não exercitar a gratidão, trazendo à memória o que Deus já fez, a gente se torna uma pessoa ingrata. E o coração do homem sempre vai precisar de vigilância em relação ao pecado, mas em relação a não se esquecer do que o Senhor já fez. Inclusive, eu me lembrei de um versículo que fala exatamente sobre isso. Eu não me lembro com exatidão onde está o texto, mas eu vou deixar escritinho aqui, porque eu não sei a referência agora, não me lembro. Mas tem um texto que fala para pegar tudo que o Senhor já fez e escrever no coração, na testa, e colocar em lugares visíveis e falar sobre isso o tempo todo. Falar com as pessoas, falar de geração em geração para não se esquecer. Porque quando você se esquece do que o Senhor já fez, é um passo para o descontentamento, para a murmuração, porque você não se lembra que ele já fez na sua vida. Se você não se lembra, você começa a duvidar. Então o texto fala: se lembrem e falem sobre isso, coloquem em lugares visíveis para vocês nunca esquecerem. É por isso que, vez ou outra, a gente precisa falar do nosso próprio testemunho para a gente, de onde o Senhor nos tirou, de tudo aquilo que ele já fez, trazer à memória o buraco que a gente estava, de onde o Senhor nos resgatou, todas as bênçãos que ele entregou, milagres que ele já fez, porque isso vai ativando dentro de nós essa gratidão. Então a lição desse vídeo é: pare de olhar para o que lhe falta e olhe para o que Deus já fez na sua vida. Redirecione o seu olhar para tudo que Deus já fez, para tudo que você já tem. E eu vou fazer o que a gente fazia na escola, vou deixar para você uma lição de casa, um para hoje. Para hoje, traga à memória, fale sobre os feitos do Senhor. Relembre milagres, relembre bênçãos que ele entregou, porque isso vai ativando no seu coração a gratidão e vai aumentando a sua fé enquanto você espera ele fazer aquilo que ele ainda não fez. Bom, eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma. Se isso aconteceu, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva no canal, me siga em todas as outras redes também. E eu escrevi um devocional para te ajudar nessa jornada, se chama Devocional Café Sem Açúcar. O link está na descrição e em todas as outras redes, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.